Você que trouxe sua Bíblia, vamos a 2 Timóteo capítulo 1, versículos 13 e 14. Por enquanto, deixe sua Bíblia aberta. Vamos orar, pedir direção do Senhor, pela graça de Deus. Pai eterno, eu peço a Ti, Senhor, que a Tua palavra seja pregada nesta manhã, somente a Tua palavra, nada além da Tua palavra. Que sejamos aqui, Senhor, Teus instrumentos, que eu seja Teu instrumento para pregar aquilo que Tu queres, e que a Tua igreja possa receber e aplicar em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no primeiro sermão desta série, nós vimos um panorama geral de toda a carta, todo o contexto de 2 Timóteo. Essa carta, ela é escrita enquanto Paulo está preso em uma masmorra romana. Essas, muito possivelmente, foram as últimas palavras que Paulo escreveu. Nós estamos diante, por assim dizer, do testamento do apóstolo Paulo, se é que nós podemos dizer assim. E ele decide escrever estas últimas palavras ao seu amado filho Timóteo. Nesse momento, a preocupação principal de Paulo ali era quem vai zelar, quem vai cuidar para que a mensagem do Evangelho avance. Na hora da sua morte, era com isso que Paulo estava preocupado. Para quem eu vou transmitir essa missão? Quem é que vai assumir o meu bastão? Quem é que vai continuar isso que eu fiz durante toda a minha vida? Depois disso nós vimos Paulo lembrando a Timóteo do dom que ele recebeu, da fé verdadeira que ele recebeu da sua avó e da sua mãe. E ele pede: Timóteo, reaviva o seu dom, não deixa que o seu dom morra. Taca fogo, por assim dizer. Taca fogo nesse dom, bota gasolina, não deixa morrer, porque nós precisamos manter os nossos dons vivos em serviço da igreja do Senhor, em serviço da obra do Senhor. Ele diz para Timóteo que ele não recebeu dom de covardia, que ele não recebeu nenhum espírito de se acovardar diante de uma missão tão importante. E no último sermão, nós vimos Paulo instruindo a Timóteo que não se envergonhe do Evangelho, que muitas vezes nas nossas vidas, na nossa caminhada, nós estaremos frente a situações onde ou nós nos envergonhamos do Evangelho e assim envergonhamos ao próprio Deus, ou nós assumimos a vergonha do Evangelho diante da sociedade. Porque sabemos que o Evangelho para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Amém? Esse resumo que eu acabei de fazer, ele é um costume meu, vocês sabem disso. Quando nós estamos fazendo uma série contínua, aqui em uma carta ou então em algum livro, eu gosto de sempre fazer esse resumo para que a gente mantenha todo o contexto geral. Mas hoje, ele é muito mais do que simplesmente um costume. Ele também é necessário, porque no momento onde nós chegamos na carta, é onde Paulo vai trazer de verdade a ordem que ele tem para trazer a Timóteo, a ordem que deu título a esta série: guarda o bom depósito. É aqui que Paulo fala sobre isso, ou seja, todos os outros 12 versículos antes eram uma preparação. Paulo estava setando o terreno para depois dizer: Timóteo, esta aqui é a sua missão. Se você está atento, você percebeu que em nenhum dos outros 12 versículos nós tivemos esta frase: guarda o Evangelho, ou guarda o bom depósito. Nenhum dos outros 12 que nós vimos, Paulo fala sobre isso. E isso acontece porque essa preparação toda é necessária. Essa preparação de Paulo, para que Timóteo sinta tudo aquilo que ele precisa sentir, saiba todas as suas direções, tudo aquilo que ele precisa saber, de não se envergonhar, de saber como seguir no Evangelho, para que ele então receba a ordem de guardar este Evangelho. Tudo o que vimos até aqui é essencial para nós entendermos aquilo que Paulo vai nos dizer hoje: guarda o bom depósito. Tenha isso em mente. Hoje nós vamos ler o texto e nós vamos ler o versículo 13 e o 14, e aí a gente pula todos os outros versículos do final do capítulo 1
e depois a gente lê o 1 e o 2 do capítulo 2. Vai estar ali, tá? Mas eu estou explicando para vocês, para você não se perder na hora que você estiver lendo aí. Acompanha comigo, por favor. A palavra do Senhor diz o seguinte: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Meus irmãos, o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 13, ele diz: siga o modelo da sã doutrina, que você ouviu de mim com fé e amor em Cristo Jesus. Este versículo contém 4 ordens, tá? Os versículos, na verdade, que nós lemos, todos eles contêm 4 ordens, 4 mandamentos para Timóteo, que vem diretamente de Paulo. O primeiro deles está no versículo 13, que é: siga o modelo da sã doutrina. A Revista Atualizada traduz como mantenha o padrão das sãs palavras, tá? Mas essa palavra padrão, ela pode também ser traduzida como molde, como um modelo. Enquanto eu lia esse texto, eu lembrei, aqui todos os pais assim já podem talvez se relacionar com isso, mas eu lembro que os meus filhos, o Leão e a Luna, eles brincavam com um daqueles jogos de encaixar formas geométricas, né? A gente tem vários forminhas, aí tem a forminha do quadrado, a do triângulo, a do círculo, a da estrelinha, né? E aí a criança vai lá e tenta encaixar as coisas certas, né? Eu não sei o que aconteceu com os filhos de vocês, mas os meus são extremamente cabeça duras, tá? Eu acho que eles puxaram para a mãe deles, mas estão muito cabeça duras, terrivelmente. E aí eles juravam que eles conseguiam botar um círculo dentro de um quadrado, assim, entendeu? E a gente explicava: meu filho, tem um modelo certo, entendeu? Você pega o quadrado e coloca no quadrado, você pega o círculo e coloca dentro do círculo. Adiantava? Obviamente que não. Eles continuavam tentando, não adiantava, explicava, e ele jurava que ele conseguia colocar o círculo dentro do quadrado, tá? Não adiantava. Era isso que ele queria que o quadrado virasse um círculo e pronto, e estava acabado. É interessante ver que Paulo usa essa ideia de um modelo aqui para descrever o Evangelho. O Evangelho, ele é para Paulo um modelo, tá? Um modelo. São palavras que dão o modelo pelas quais nós devemos viver. Perceba, palavras pelas quais nós devemos viver. E mais interessante ainda é pensar que, se você tem um modelo, esse modelo ele serve para comparação. Quem aqui já teve na escola, obviamente, já percebeu que normalmente os exercícios de matemática eles funcionam assim. A gente tem um siga o modelo, e aí tem 2 mais 2, você faz 4, e embaixo tem outros. E aí, obviamente, que o primeiro é sempre o mais fácil, e os outros que você vai fazer são todos muito mais difíceis. Mas a ideia é, siga o modelo. Faça exatamente do jeito aqui. Então, se você não faz do jeito que está no modelo, está errado. O modelo serve para repetição e para aprendizado baseado em repetição. Perceba a comparação que Paulo faz do Evangelho. Ele está dizendo assim: Timóteo, o Evangelho é um modelo pelo qual você deve comparar a sua vida e ver se você está seguindo no modelo certo. Se nós olharmos para o Evangelho como esse modelo, a instrução de Paulo para Timóteo não poderia ser mais clara. Você coloca a sua vida de um lado, coloca o Evangelho do outro e diz assim: tá igual? Tá faltando um pedaço aqui. Tá, então eu vou consertar esse pedaço que está faltando. E assim você segue, consertando tudo aquilo que precisa ser consertado. Será que a minha vida está sendo uma representação fiel do Evangelho? Será que eu tenho pregado o Evangelho do jeito que ele deve ser? Não somente isso, meus irmãos, não somente um modelo, mas um modelo também de checagem, para que você avalie a doutrina e a palavra que você prega e que você escuta aqui. A mensagem correta do Evangelho, ela também é um modelo de comparação. Se você ouve uma mensagem na internet, uma pregação de algum pregador famoso na internet, você ouve aquilo e você olha na Escritura. Você olha dentro da palavra e enxerga se aquilo está dentro da palavra. Porque é o modelo da sã doutrina, o modelo pelo qual você precisa comparar aquilo que você fala, aquilo que você ouve e principalmente aquilo que você vive. Por outro lado, a ideia do Evangelho como molde
também me faz lembrar de um outro brinquedo das crianças, só que dessa vez aqueles de massinha de modelar, né? Você tem várias forminhas, e aí você tem uma forminha de um dinossauro, uma forminha de, sei lá, de uma flor e do sol, e aí você coloca a massinha, e aquela massinha ela se molda para aquele formato. Qual é o principal objetivo de você colocar esta massinha dentro de um formato de um dinossauro? É que você quer que aquela massinha se torne uma representação fiel daquele dinossauro. Você conseguiu entender o que eu quero dizer? O Evangelho, meu irmão, não é somente o padrão pela qual você e eu devemos repetir, mas é o molde pelo qual a massa das nossas vidas deve ser moldada. O Evangelho, meus irmãos, você é a massinha de modelar, e o Evangelho é o molde do dinossauro. Você tem que ser um dinossauro perfeito. Você precisa estar o mais próximo possível do modelo. Qual é o nosso modelo? O Evangelho, Cristo Jesus. Este é o nosso modelo. Seja, o que no final das contas Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: meu filho, seja moldável. Se coloque na forma do Evangelho. Seja uma representação fiel de Cristo nesta terra. Faça o que Ele lhe ensinou a fazer, pregue aquilo que Ele lhe ensinou a pregar, viva como Ele lhe ensinou a viver. Seja uma massa moldável, para que você seja exatamente o molde que Cristo quer que você seja. Para guardar o bom depósito, nós precisamos fazer com que a sã doutrina seja um modelo que nós repetimos à exaustão, até que nós sejamos capazes de repetir exatamente o que ela nos ensina. E também nós precisamos deixar que ela seja a forma que molda as nossas vidas, para que nós venhamos a ser representações fiéis de Cristo Jesus nesta terra. Esta é a sã doutrina, este é o modelo do Evangelho. Mas estou equipado hoje, tá? Isso foi meu pai que trouxe para mim. Meus irmãos, se há um modelo certo, é porque tem um errado. Concordam comigo? Um alerta muito importante aqui é necessário. Há modelos a seguir, logo, também há modelos para que você não siga. Relembrando um pouco aqui a ilustração do brinquedo das formas geométricas, algumas vezes, por conta da quantidade impressionante de cabeça dura que meus filhos tinham, eles conseguiam encaixar um retângulo comprido dentro de um quadrado. Basta virar ele de algum jeito esquisito, que ele vai acabar encaixando e passando ali. Ele encaixou, mas não significa que ele era para encaixar ali. Não significa que ele foi pensado, que ele foi moldado para encaixar ali. Você fez um esforço, virou de um lado, virou do outro, conseguiu e acertou, mas não significa que ele deveria ter encaixado ali. Quase sempre, meus irmãos, ouça isso, quase sempre, os falsos evangelhos, as falsas mensagens, vão compartilhar similaridades suficientes com o verdadeiro evangelho, para que eles se passem e se disfarcem de verdadeiro evangelho. Sabe a ideia do lobo em pele de cordeiro? É exatamente isto. Falsos mestres, falsos evangelhos são pregados para nós, são ensinados a nós, compartilhando similaridades com o verdadeiro evangelho, para que as outras coisas que são danosas sejam escondidas no meio da mentira, no meio de uma meia-verdade, por assim dizer. E é por isso que é tão necessário que você saiba com exatidão aquilo que você crê. É tão necessário que você saiba exatamente o que são as sãs palavras, a sã doutrina e o Evangelho do Senhor. Qual é a mensagem do Evangelho? O que não pode, sob nenhuma hipótese, ser confundido ou profanado? O que eu não posso negociar? O que eu não posso deixar de lado? Paulo, meus irmãos, anteriormente ele já fez uma breve exposição deste evangelho. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 1, ele diz: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Você percebe que esses dois versículos carregam um bom pedaço grande da mensagem daquilo que nós cremos. Jesus Cristo veio, morreu por nós, Ele nos salvou pela sua graça, não pelas nossas obras.
Ele tornou ineficaz a morte, porque ele venceu a morte. Isso significa que nós venceremos a morte juntamente com ele também, como o próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios, em Gálatas e também em Romanos. Então nós temos aqui muito do Evangelho. No entanto, as sãs palavras, a palavra correta, o modelo correto do Evangelho, é o que prega a salvação da graça por meio da fé somente, sem as nossas obras. A graça que foi prometida a nós desde antes da fundação do mundo e revelada em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício na cruz. O sacrifício esse que torna ineficaz a morte. Mas essa elaboração de Paulo, ela é bastante completa, mas ainda faltam coisas que a gente precisa completar em todos os lados da Bíblia Sagrada. Meu irmão, se você não sabe o Evangelho, como você vai saber qual é o Evangelho errado? Como você sabe? Nós estamos fazendo agora, neste momento, uma classe de batismo com o nosso irmão Natan, com o nosso irmão Vitor, que hoje não está aqui, e com a nossa irmã Eva, para que logo, logo eles estejam batizados e se tornem, finalmente, oficialmente, por assim dizer, nossos irmãos. Já são, mas é um carimbo, né? Vai passar no cartório, por assim dizer. E dentro dessa nossa construção de classe de batismo, nós estamos ensinando exatamente as verdades centrais do Evangelho. O que é o Evangelho? Qual é a verdade que nos salva? O sacrifício de Cristo na cruz, pela graça, por meio da fé. Existem ferramentas que nós podemos usar para completar o nosso entendimento, e uma dessas ferramentas são os credos. Tá? Se você não sabe não está acostumado com esse termo, um credo é um texto que declara aquilo que a igreja crê, e que foi elaborado por um conjunto de pessoas em algum momento da história da igreja. Tá? O primeiro credo que nós temos conhecimento é o primeiro concílio que foi feito para elaborar um credo, é o famoso concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Tá? Em Atos capítulo 15 nós temos uma reunião da igreja para decidir o que da lei mosaica deveria ser mantido para agora o Novo Testamento. Se a circuncisão, se a lei mosaica e as dietas judaicas deveriam ser mantidas para os gentios. E aí eles decidem que não, tudo isso pode continuar, pode ir para fora. Por quê? Porque aquilo que é central não está aqui. Isso eram sombras daquilo que haveriam de vir. Aqui, meus irmãos, como nós acompanhamos em Atos recentemente, nós vimos essa decisão feita, enquanto nós estamos lendo na Bíblia 365. Mais para frente, muitos anos para frente, na verdade, nós temos dois desses concílios. Um chamado Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, e um chamado Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. Vai fazer sentido, eu prometo para vocês. Fique comigo. Esses dois concílios produziram um credo, um texto que nos deixa claro tudo aquilo que nós lemos. Esse credo carrega tudo o que é inegociável, ou boa parte do que é inegociável para nós enquanto cristãos. E eu quero mostrar eles para vocês. Acompanha comigo ali. Creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por amor de nós, seres humanos, e por nossa salvação, desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem, foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e virá pela outra vez em glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e na igreja una, santa, católica e apostólica. Calma no católica que eu já explico, tá? Não, respirem. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Este credo, meus irmãos, carrega tudo, se não quase tudo. É uma elaboração de tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que nós acreditamos. Explicando rapidamente, a palavra católica significa universal.
ou que está em toda parte, por assim dizer. Então, quando o credo diz que a igreja é católica, está dizendo que ela é universal, significa que existem membros da Igreja de Cristo espalhadas por todo o planeta, em todos os lugares. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana acabou copiando isso e aí a gente não pode mais usar. Mas pode usar sim, tá, pessoal? Nós somos uma Igreja Católica Universal. Fiquem à vontade com isso, não tem problema nenhum com isso. Mas, meus irmãos, nessas palavras que eu acabei de ler, a boa parte do que nós cremos em nossa fé protestante e daquilo que Paulo traz nos versículos 9 e 10 de 2 Timóteo. Nós temos uma descrição perfeita do que aquilo é, de tudo aquilo que é inegociável para nós. Por que isso é tão importante, meus irmãos? Por que essa afirmação? Por que saber isso aqui? Por que saber o que o Evangelho diz? Este credo, por exemplo, ou então outras partes do Evangelho, por que isso é tão importante? Porque se você não sabe, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Se você não sabe o que o Evangelho diz, você vai ser enganado. Se você não sabe, você vai confundir com outras religiões, por exemplo. É por causa de coisas simples como essa que nós, de definições claras como essa, que nós consideramos, por exemplo, as testemunhas de Jeová como não irmãos. Você sabe por quê? Se alguém perguntar para você se você considera a Igreja Testemunha de Jeová como um irmão, como cristão, você diz sim ou não? Já parou para pensar sobre isso? Por quê? Sabe por quê? Porque a doutrina Testemunha de Jeová diz que somente o Pai é Deus, mas que Jesus não é visto como divino e o Espírito Santo também não é visto como Deus, como divino. Nós cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um único Deus. Nós não sabemos como isso funciona, porque Deus é muito maior do que nós, mas nós cremos com fé em tudo isso. Nós cremos com fé em tudo isso. É por isso também que nós acreditamos que a Igreja Católica também não deve ser considerada como nosso irmão. Por quê? Porque eles acrescentam Maria como adoração, eles acrescentam também os 7 sacramentos para a salvação, e nós acreditamos que somente a fé nos salva por meio da graça do Senhor, e tantas outras coisas que eu poderia passar horas aqui falando. Tá? É por isso também que nós não... Se eu pergunto para você, os mormons são chamados... O nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é isso? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem alguma coisa errada nesse nome da igreja? Não, Jesus Cristo, Santos, Últimos Dias, está tudo certo. Eles são nossos irmãos? Você diria sim ou não? Você sabe explicar por que não? A doutrina mormon diz o seguinte, que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 deuses diferentes. 3, presta atenção, parece a mesma coisa, mas não é. 3 deuses diferentes. Nós cremos em 3 pessoas em uma única divindade. Pai, Filho e Espírito. Pedro, é muito complicado. Eu sei que tudo parece muito complicado. Mas o mais importante para nós é que você precisa saber qual é o modelo da sã doutrina para que você não seja enganado, para que você não seja levado, para que você saiba naquilo que você crê e você não seja enganado por qualquer vento de doutrina. O modelo da sã doutrina não deve ser reduzido, não deve ser aumentado, não deve ser reformulado. Ou como alguns disseram por aí recentemente, a Bíblia não precisa ser atualizada. Nosso centro de crença é o que nos separa das seitas e heresias. E eles nunca devem ser negociados. Você crê naquilo que você crê. Se você não sabe, você será levado. Amém? Como? Pedro, como é que eu vou seguir este modelo? Versículo 13 ainda diz o seguinte: siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Eu não consigo usar palavras suficientes para descrever o quanto isso aqui é importante. Porque não adianta você saber aquilo que você crê, se a sua convicção não está ali e se o seu coração não está ali também. A fé, ele diz que nós devemos manter o modelo da sã doutrina com fé e com amor. A fé fala de convicção. É necessário ter convicção inabalável naquilo que você crê. Como eu disse antes, é possível fazer um retângulo entrar no molde de um quadrado no brinquedo de formas geométricas. É só virar ele em outro sentido que você dá uma empurra, amassa, não sei, ele vai entrar. Mas claramente, aquele elemento não foi feito para estar ali. Se nós não temos convicção naquilo que nós cremos, os falsos evangelhos vão distorcer a verdade e nós nos perderemos e seremos enganados. Você precisa entender perfeitamente aquilo que você crê. Por isso é necessário firmeza na fé.
E não somente convicção, mas também na qualidade do que você crê. Não é possível, meus irmãos, saber o que está errado se você não sabe aquilo que está certo. A firmeza é a outra face da convicção na fé. Quando nós olhamos para Hebreus, nós vemos Hebreus 11 dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que você não vê. O firme fundamento daquilo que você espera porque ainda não chegou. E a convicção dos fatos que não se creem. Se você fala isso, que não se veem, perdão. Se você fala sobre fatos que não se veem, em qualquer tribunal do mundo, eles vão rir da sua cara. Porque se é um fato, é algo que aconteceu e tem documentação. Tem foto, tem relato, tem testemunha, isso é um fato. Nós cremos em fatos futuros. Nós cremos em fatos que ainda não aconteceram. Nós cremos na loucura da cruz. Em certa medida, todos nós aqui somos loucos, irmão. Porque nós cremos na loucura da cruz. Mas nós sabemos que a loucura da cruz é muito mais sábia do que qualquer sabedoria humana. Do que qualquer sabedoria humana. Mas, meus irmãos, por outro lado, além da convicção firme naquilo que você crê, Paulo nos ensina a guardar este bom depósito com amor. Com amor. Isso fala diretamente com o tema da vergonha, que foi falado entre os versículos 8 e 12, no sermão passado. Porque ser convencido intelectualmente, você acreditar em alguma coisa, você entender completamente, não é suficiente para alguém morrer por aquilo. Não é suficiente para alguém entregar a sua vida por alguma coisa que você entendeu, aprendeu e acredita. Beleza, eu acredito, mas não arrisco a minha vida por isso. É preciso ter o coração naquela fé. É preciso ter amor naquilo que você acredita. Deixa eu contar uma história para você. Por volta de 1556, existia um cara chamado Thomas Cranmer. Ele foi arcebispo, o arcebispo que ajudou na reforma anglicana. Quando a rainha Maria I, conhecida também como Maria Sangrenta, então vocês imaginam como é que ela era, subiu ao trono, ele foi preso. E sob pressão, no cárcere, ele foi obrigado a fazer uma retratação, por escrito, de tudo aquilo que ele havia ensinado na igreja que ele pregava. E ele fez, com medo. Ele viu seus dois amigos, os dois melhores amigos, sendo queimados na fogueira na sua frente. E com medo, ele faz esse documento. E aí ele assinou todas as retratações, negou as suas convicções protestantes por escrito para salvar a sua vida. Isso não adiantou, no final das contas ele foi sentenciado à morte de qualquer maneira. No dia da sua execução ele é levado para a igreja na qual ele pregava, para que ele fale esta retratação para a igreja em público. E ele começa a falar, mas no meio do sermão, no meio daquela pregação, ele vira completamente o discurso. Ele reafirma toda a verdade do Evangelho. E ele diz uma frase, meus irmãos. Ele diz, como a minha mão direita escreveu algo contrário ao meu coração, essa mão será a primeira a queimar. E na frente de todos, ele estende a mão à fogueira. Ele estende a mão à fogueira. Meus irmãos, enquanto aquele homem queima na fogueira, ele grita, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E eu lembro de Estevão sendo apedrejado, dizendo, eu vejo os tronos, Senhor, não imputa pecado neles. Por que isso aconteceu, meus irmãos? No momento em que Cranmer assina aquela retratação, no momento em que ele assina a retratação contra tudo aquilo que ele cria, a fé dele vacila. A crença intelectual dele vacila com medo da morte. Todos nós temos medos da morte, irmão. E ele vacila. Ali a sua convicção foi abalada pelo terror da fornalha, que queimou seus dois amigos na sua frente. Mas diante da morte, o que falou mais alto, o que gritou, foi o coração de Cranmer, que estava em Cristo Jesus. Ele cai, a fé dele abala, a sua convicção abala, mas se ela estiver firmada no seu coração, você será capaz de morrer pelo Evangelho. Parafraseando o próprio Cristo, se a tua mão te faz pecar,
queime-a na fornalha de fogo ardente, pois é melhor entrar no reino de Deus sem um membro, do que entrar no inferno com todos os seus membros. A mente, meus irmãos, de Kramer vacilou, mas o seu coração não. Se você não ama o Evangelho, se o seu coração não está no Evangelho, você não fará o que Kramer fez. Você não terá força para pregar o Evangelho, mesmo quando há risco de vergonha, mesmo quando há risco de morte. Faça um autoexame da sua vida agora, se pergunte aonde está o seu tesouro, porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O quanto de fato você ama o Evangelho, o quanto você ama Deus de verdade. Será que você não somente se acostumou a estar aqui todos os domingos, você está convicto de fato das palavras pregadas aqui? Você acredita em tudo que é dito aqui neste púlpito, em tudo aquilo que a palavra está dizendo? Você está convicto da verdadeira fé evangélica? Lembre-se, meus irmãos, se o seu tesouro estiver em Cristo, o seu coração também estará nele. O seu tesouro precisa estar no Evangelho, precisa estar em Cristo Jesus. Agora, Paulo chega no versículo 14 e diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, depois de 13 versículos, 13, Paulo termina a preparação do terreno, e agora ele chega na ideia central da carta, certo? Errado. Sim, é aqui que Paulo fala as palavras, guarda o bom depósito. Mas essa ideia de guardar o Evangelho começou no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 13. Manter o padrão da sã doutrina e guardar o bom depósito são sinônimos. Paulo usa duas metáforas diferentes para expressar a ideia de guardar o Evangelho, de manter o Evangelho guardado dentro de si. Na primeira metáfora, Paulo comparou o Evangelho a um modelo e a um padrão, que foi isso que nós vimos anteriormente. E isso tem as suas implicações, que nós já expomos aqui. Mas agora, o Evangelho, meus irmãos, é comparado a um depósito. Guarda o bom depósito. Há um depósito valiosíssimo que precisa ser guardado, algo de valor inestimável que precisa ser protegido. Meus irmãos, se por um lado o Evangelho é o que molda as nossas vidas, por outro, ele é o tesouro mais valioso e importante das nossas vidas. É aquilo que deve ser guardado com todo o nosso coração. O Evangelho deve ser tudo para nós. Cristo deve ser tudo para nós. Não à toa, eu prefiro, e aqui não é o que a Bíblia diz, mas é uma comparação minha, eu prefiro trocar a palavra depósito por herança. Por quê? Porque algo que Paulo também ensina para Timóteo, logo em seguida, que nós veremos daqui a pouco, é: transmite isso para outros. Qual outra coisa, que tipo de tesouro você deve guardar com tanto carinho, mas mesmo assim, depois de muito tempo, transmitir para outra pessoa, senão uma herança valiosíssima, um anel? Todo mundo já viu aqui algum tipo de filme ou série, ou tem na sua família alguma coisa parecida com isso? Tem um anel que passou da sua bisavó para a sua avó, que depois passou para sua mãe, e depois passou para você, e depois vai passar para sua filha. Ou um relógio que está na sua família há 5 gerações, e que passa de um para o outro. Isso é uma herança, é um presente tão valioso, porque aquilo tem valor não físico, mas emocional. O valor de uma herança como essa, de um item como esse, não está em quanto ele custa, mas está de quem veio, de quem eu recebi isso aqui. Meus irmãos, de quem nós recebemos o Evangelho? Nós recebemos o Evangelho de Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós recebemos este tesouro através do nosso Senhor e Salvador. Este tesouro deve ser guardado com toda a força do nosso coração, e depois passado adiante, passado para outros como uma herança. Meus irmãos, eu gosto de comparar o Evangelho com uma história, uma metáfora que eu vi uma vez um pastor pregando. Eu não consigo lembrar o nome dele, mas ele conta que um mendigo andando pela rua, pela madrugada, ele esbarra com uma padaria que todos os dias às 5 da manhã
distribui pão de forma gratuita para todos aqueles em situação de rua, para todos os mendigos como ele, de forma gratuita. E aí ele vê, no primeiro dia ele vai, come, fica feliz, no outro dia ele volta, come, e no terceiro dia ele para e pensa, calma, eles estão distribuindo pão para todo mundo aqui. E aí ele chega para o padeiro e fala assim, eu posso chamar os meus amigos também que estão na rua para vir comer junto comigo? Ele fala, claro, tem pão para todo mundo aqui. A gente distribui para todos que vierem buscar. E aí naquele momento, aquele homem vai, chama seus amigos, traz e todos se fartam. Meus irmãos, por que o mendigo fez isso? Tinha muito mais pão do que ele podia comer. Aquele mendigo com fome, desesperado, para se alimentar numa situação de rua, ele encontra um lugar onde há alimento para ele. E há muito mais alimento do que ele pode consumir. E então ele se lembra dos seus amigos e diz, cara, tem muito mais do que eu preciso, eu vou chamar os outros. Você já entendeu o que eu quero dizer? Nós somos esse mendigo, irmãos. Nós somos essa pessoa. Nós encontramos o pão da vida, que é muito mais do que aquilo que nós precisamos. Por que você vai guardar isso só para você? Ele é muito maior do que aquilo que você precisa. Espalhe a palavra, pregue a palavra. Entregue, transmita, passa para os próximos, para todos aqueles que precisam, para todos os outros mendigos famintos como eu e como você. Este é o evangelho da palavra do Senhor Jesus. Nós somos essas pessoas, meus irmãos. Meus irmãos, teria sido uma responsabilidade muito pesada para qualquer pessoa receber essa ordem de Paulo, guarda o bom depósito, transmite o bom depósito, principalmente para alguém como Timóteo. Nós falamos no nosso último sermão que Timóteo era uma pessoa tímida, ele tinha saúde frágil, ele tinha um monte de problema, um monte de questão. Como então ele poderia permanecer firme? O apóstolo Paulo dá a Timóteo a segurança que ele precisa, meus irmãos. Por quê? Ele não pode esperar guardar o tesouro sozinho. Ele não pode esperar guardar o evangelho sozinho, como eu e você não podemos. Mas ele diz que você deve guardar isto pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós guardamos através do poder do Espírito Santo, porque não há força e não há poder em nós, mas há nele, e nós podemos confiar nele, e somente nele. Chegando no versículo 1 do capítulo 2, nós temos, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O texto encoraja Timóteo a fortificar-se na graça. Para quê? A minha primeira pergunta quando eu li isso foi, fortificar-se para quê? E a resposta é simples, meus irmãos. Para a tarefa sublime e árdua que ele estava recebendo, de guardar o bom depósito, guardar o evangelho. Nós não estamos falando sobre ser forte e aguentar as tribulações da vida, porque nós teremos uma recompensa no final. Sim, haverá recompensa para nós no final, mas não fazemos por isso. O foco de Paulo não é este aqui. Não é uma exortação para que Timóteo abandone a sua personalidade tímida. Timóteo, deixa de ser tímido. É um completo absurdo isso, não é? A pessoa tem ela tem construções de toda a sua vida que denotam a sua personalidade. Mas Deus usa cada um de nós de jeitos diferentes. É quase como você virar um pai que o filho cai no chão, aí ele se machuca e se levanta e diz assim, engole esse choro. É quase impossível. A criança está assim, ó, toda tremilicando, tentando não chorar. Ele se esforça para não chorar e as lágrimas tudo correndo aqui. Não adianta, meus irmãos. Não adianta. Ele diz, fortifica-se. O objetivo aqui de Paulo é dizer a Timóteo que a força da qual ele precisa para fazer o que está sendo pedido a ele não vem dele, vem de Deus. Fortifica-se na graça de Deus, porque em você não há força para fazer o que eu estou lhe pedindo para fazer, mas há em Cristo Jesus. Há em Cristo Jesus. O versículo 12 do capítulo 1 diz, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar. É Ele quem guarda, através de mim e através de você. Ou seja, da mesma maneira como Paulo afirma no versículo 12, que ele sabe em quem crê,
sabe que crê em Cristo Jesus, no alvo da sua fé que é Cristo Jesus, e que Ele dá forças para completar essa missão, ele também sabe que o mesmo Deus é poderoso para capacitar a Timóteo para que execute esta tarefa, e é poderoso para capacitar a mim e você para que guarde o Evangelho, para que nós guardemos o Evangelho. Não vem de nós, irmãos, o ensino é claro, não vem de nós, é dom de Deus. A nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura não é somente uma ordem. Ouça, quando Jesus Cristo diz, vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto não é somente uma ordem, mas é uma promessa. Uma promessa. A promessa de que Ele estará conosco enquanto fazemos isso. É a promessa de que a capacidade que você precisa para fazer isso não está em você, mas está nele, e Ele dará isso a você. Não à toa, o final destes 2 versículos da grande comissão diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia da sua vinda. E por último, meus irmãos, Paulo diz a Timóteo, no versículo 2 do capítulo 2, as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Eu imagino que depois de todos os nossos sermões até agora, você já deva saber que é responsabilidade sua e minha pregar o Evangelho e espalhar a palavra de Deus, ou seja, transmitir, isso também é guardar o Evangelho. Mas existe alguma coisa que eu quero reforçar aqui, e essa instrução é direta para a nossa liderança e também para a igreja, mas em primeiro lugar a liderança. Paulo, um líder da igreja, transmitiu o bom depósito a Timóteo, que também era um líder da igreja, e Timóteo é instruído a escolher os presbíteros da igreja de Éfeso, juntamente com a congregação, para que esta boa mensagem seja transmitida para eles, e depois eles transmitam a outros. Você percebe aqui uma coisa, Paulo não usa de forma aleatória a expressão homens capazes de instruir a outros. O foco dele é na liderança da igreja, é em Timóteo. Timóteo era um dos líderes da igreja, Timóteo era um delegado apostólico, ele era um presbítero de Éfeso também. Então ele tem em mente Timóteo aqui. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, aqueles que foram dotados com o dom de Deus, igual aquele que você recebeu, o dom de ensinar e de instruir a igreja, estes têm a obrigação e o papel de também instruir a outras pessoas, que ensinarão a outros, ou seja, líderes que devem treinar outros líderes, para que a igreja seja mantida sempre com seus mestres, ensinando a igreja o caminho que devem andar. Há pouco tempo atrás, eu e a minha esposa conversávamos sobre um grande homem de Deus, que alguns de vocês possivelmente conhecem aqui, pastor evangelista. Homem incrível, maravilhoso, que o Senhor achou ele tão bom que levou ele logo. E nós conversávamos eu e a Larissa, falando do quanto ele foi uma grande influência para nós e do quanto ele nos ensinou. E nós terminamos aquela conversa dizendo assim: cara, o pastor evangelista cometeu um único erro, ele não preparou ninguém para ficar no lugar dele. Era uma tarefa muito difícil ficar no lugar dele, mas ele não preparou ninguém para fazer isso, para ficar no seu lugar. Meus irmãos, eu me dirijo agora a nós, líderes desta igreja, e a igreja precisa estar atenta ao que será dito aqui. Eu, minha esposa, pastor Joia, pastora Teca, estejam atentos ao que eu digo aqui. A nossa responsabilidade é transmitir o que nós aprendemos de Cristo Jesus a outros que ficarão em nosso lugar, no momento onde nós não teremos mais capacidade de estar aqui, ou porque nos afastamos do ofício de ensino, do ofício de pastor, ou então porque nós nos fomos deste mundo. Pessoas precisam ser preparadas para estar aqui em nosso lugar. Deus jamais deixará a sua igreja sem os seus mestres, porque Ele cuidará de tudo isso, mas Ele decidiu que isso tudo seria feito através da nossa vida, dos líderes desta igreja, daqueles que cuidam das pessoas. E portanto, dito isto, eu me dirijo agora a toda a igreja, não somente a liderança. É responsabilidade de todos vocês
sondar os seus próprios corações, segundo a palavra de Deus, buscando os seus próprios dons e avaliar se talvez você não será uma dessas pessoas, e então se colocar à disposição para aprender e ser ensinado. É sua responsabilidade estar atento, avaliando se aquilo que nós fazemos aqui, se a palavra que eu prego, se a palavra que o pastor Joia prega, que a pastora Elane prega, que todos nós estamos fazendo aqui, avaliar se isso tudo está diante das Escrituras. Não avaliar para que você aponte o dedo depois e diga o quanto nós estamos errados, mas porque você ama e se preocupa com a igreja do Senhor e precisa que o pão seja puro. O pão que vem deste púlpito seja puro. É responsabilidade sua também como igreja. É responsabilidade também de você olhar para o seu lado e talvez perceber o dom que o seu irmão tem e que às vezes ele não percebeu que tem. E dizer assim: meu irmão, pastor, acho que o fulano ali consegue fazer umas coisas. Acho que o Davi prega bem. Fica atento no Davi, fica esperto. Eu acho que a irmã Neuza pode cuidar da organização das coisas aqui na igreja, que ela é extremamente organizada. Olha, pastor, a gente estava numa reunião dos homens, das mulheres. Poxa, eu percebi que fulano tem uma facilidade para dirigir as coisas, para dirigir o culto, para direcionar, para poder organizar tudo. Acho que tem um dom escondido aqui. Pastor, eu percebi que a irmã de Maria intercede por todos como ninguém. Acho que ela podia lidar com o ministério de intercessão por todos os irmãos. Pastor, fique atento, meus irmãos, porque do seu lado, no seu coração, dentro de você, às vezes está do seu lado, às vezes está no espelho. Pode ter o próximo pastor que estará aqui pregando, pode ter o próximo diácono desta igreja, pode ter o próximo líder do ministério de louvor, pode ter uma outra pessoa que vai liderar o ministério de ajuda social e tantas outras coisas que a igreja tem. É responsabilidade nossa cuidar e estar atento a tudo isso. Meus irmãos, hoje nós finalizamos o primeiro bloco da carta de 2 Timóteo. Este é o primeiro bloco. E o centro deste primeiro bloco é a simples frase: guarda o bom depósito. O foco deste primeiro bloco é nos fazer entender que a nossa missão de guardar o Evangelho de Cristo e nos mostrar como nós devemos fazer isso. Nós guardamos o bom depósito quando nós nos lembramos dele e fazemos dessa lembrança a nossa ação, como vimos no versículos 4 e 5 do capítulo 1. Nós guardamos o bom depósito quando mantemos viva a chama dos nossos dons, colocando-os à disposição da igreja e da palavra de Deus, como nós vimos no versículo 6. Nós guardamos o bom depósito quando nós não nos envergonhamos da mensagem do Evangelho, mesmo quando aquilo significa perder amigos ou perder oportunidades, porque o Evangelho é muito mais importante para nós, como nós vimos no versículo 8. Guardamos o bom depósito quando nós mantemos viva a chama do nosso dom que há em nós, seja qual for o dom que você tem, o dom de intercessão, de cuidado, de pregação, de oração, de cuidar dos outros, não importa qual seja o dom que Deus lhe deu, mantenha viva esta chama. Nós vimos isso nos versículos 9 e 10. Nós guardamos o bom depósito quando nós fazemos do Evangelho o nosso modelo a seguir, quando nós fazemos do Evangelho a nossa forma, para que nós sejamos moldados por ele, pela nossa fé em Cristo Jesus, como nós vimos hoje. E nós guardamos o bom depósito quando transmitimos esta mensagem soberana para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares e para toda criatura, como o Senhor nos mandou. Isto, meus irmãos, é guardar o bom depósito. Esta é a nossa missão como igreja do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.